Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso editorial número 2, agora da hora do almoço. Prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo, tá? E a gente está com bastante informação com vocês. Tem informação sobre a Carla Zambelli, lá na Itália. Tem informação sobre a ordem de prisão para a PGR do Eduardo Bolsonaro. Vamos trazer um vídeo aqui do André Marsiglia. E aí também já tem uma ala de deputados que já fecharam, falaram que venha Tarcísio, que venha Michele, não me importa. A grande questão é, estamos com Eduardo Bolsonaro. Parece que o jogo começa a ir se delineando, né, na política e a gente está acompanhando tudo isso, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né? Se você busca um canal que traz credibilidade nas informações, é isso que você encontrou. Tá bom? Vamos para cima? Vamos entender o que está rolando? Vamos começar com essa matéria aqui da Carla Zambelli. Publicação é do UOL, a gente sempre cita a fonte, né? O UOL Notícias, falando sobre a Carla Zambelli. Carla Zambelli escreve carta na cadeia. Abre aspas. Tem sido duro, mas eu alcancei a paz. Agora você imagina o que essa mulher passou ou está passando na cadeia lá na Itália. Presa na Itália desde 29 de julho, a deputada esteve nas redes sociais, liberadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 25 de setembro, né? E aí muita gente fala que foi uma espécie de recuo do ministro Alexandre de Moraes, que ele acabou fazendo um recuo. A decisão do magistrado prevê multa caso Zambelli use os seus perfis para promover discurso de ódio ou novos ataques a instituições brasileiras, né? Aí o grande problema é isso aqui. O que é o tal do discurso de ódio, né? O que é esse discurso de ódio que eles falam, né? Então, como entender o que é esse bendito discurso de ódio, né? Porque para eles, se você falar Deus, pátria e família, talvez você está fazendo um discurso de ódio, né? Então, complicado. A deputada revelou que escreveu um livro que está sendo editado e que contou que passa o tempo orando pelos brasileiros perseguidos e também pelos perseguidores, né? Então ela está orando também pelos perseguidores. E aí, né, foi publicada a carta dela aqui, da Carla Zambelli, né, que escreveu o seguinte: replicação brasileira. Amigos, que bom que posso voltar a falar com vocês. Tem sido muito duro aqui dentro, mas com certeza da minha inocência e confiança da justiça italiana e de Deus, principalmente, alcancei a paz. Uso uma parte, né, boa parte do meu tempo para orar pelos brasileiros que estão no Brasil ou fora, e perseguidos e perseguidores, que ambos alcancem a misericórdia de Deus. Escrevi um livro que está sendo editado e pedirei que vocês conheçam e me ajudem. Fábio Pagnosi, meu advogado, está fazendo post sobre mim. Acompanhem o caso. Amo vocês. Foi o que publicou aqui a Carla Zambelli, tá? Então, foi uma publicação feita, né, escrita à mão, publicada pelo Pagnosi, né, que é o advogado dela, e se eu não me engano também, advogado também do Tagliaferro, tá, pessoal? Também advogado do Tagliaferro. Agora, não sabemos o desfecho final desse caso da Carla Zambelli, né? Se a Carla Zambelli, ela estava planejando isso ao ir para a Itália, né, ao optar a ir para a Itália, se ela está apostando tanto assim mesmo na justiça italiana. Eu acredito que a Carla Zambelli, a aposta da Carla Zambelli é que a justiça italiana não dará extradição e não permitiria a prisão dela. Eu acho que foi pega de surpresa, não imaginava que a prisão aconteceria, a Zambelli, né? Eu, numa situação como essa, eu teria ficado nos Estados Unidos, mas, né, é o caso da Zambelli. Agora, caso aconteça, né, a liberação da Zambelli, com certeza ela vai trabalhar, né, no Parlamento Europeu, fazendo denúncias
contra o Alexandre de Moraes. Isso é fato, né? Vamos lá, pessoal. Greta Thunberg foi sequestrada por Israel. Peçam ao governo sueco para me soltar suecos, né? Ou seja, foi o caso lá da tal da flotilha, né? Ou seja, aquele grupo de embarcações que o pessoal estava mais passeando e se diz defensores, né, da liberdade, defensores dos oprimidos, né, dos frascos e dos comprimidos. Mas a grande verdade é que até os suecos estão mandando recados sobre esse sequestro aí. Dá uma olhada. Meu nome é Joaquim Lamotte e sou cidadão sueco. Se você está vendo este vídeo, Greta Thunberg foi sequestrada por forças israelenses. E tenho uma mensagem do povo sueco para o governo israelense. A internet não está ajudando. Por favor, fiquem com ela. Nós a tivemos por tantos anos na Suécia e não aguentamos mais. Então vocês estão nos fazendo um grande favor agora. Muito obrigado. Pois é, né? Tem tanta gente que a gente tem vontade de falar isso aqui no Brasil também, né? Tem tanta gente também que seria um tremendo de um favor, né? Se eles fizessem isso aqui no Brasil também, né? Isso aí, com toda certeza, pode ter certeza que tem um monte de gente aqui no Brasil que, se saísse daqui, por exemplo, essa turma do MST, né? Tá todo mundo aqui torcendo, mas torcendo do fundo do coração para que eles vão ajudar o Maduro, vão para Venezuela, que o Maduro dê terras para ele. A gente tá disposto até a fazer uma vaquinha, né? Para ajudar o pessoal do MST a ir embora para Venezuela. Então, pra gente aqui, seria top se eles fossem, né? E a gente vê que os suecos estão na mesma situação aí com a Greta Thunberg aí, né? Vamos lá, pessoal. Matéria geopolítica mundial é o seguinte, né? Tá acontecendo agora mais uma, né? Mais uma ação, tá? Isso aqui é no Marrocos, tá? A geração Z tá correndo nas ruas do Marrocos, cobrando o fim da corrupção, seguindo, sabe, o modelo total do Nepal. Olha só essa parte aqui. Então, o efeito Nepal, né, pegou literalmente muitos governantes de surpresa. O que aconteceu lá no Nepal? Ficou conhecido, né, viralizou na internet, ficou conhecido como a Revolta dos Conectados, tá? Revolta dos Conectados. Ficou conhecido assim porque grupos jovens se reuniram pela internet, né? Depois que o governo resolveu suspender as redes sociais. Então, o governo resolveu tirar o YouTube, Instagram, entre outras redes sociais. Os jovens usaram aplicativos, né, que se conectam por YouTube, por Bluetooth, porque tiraram todas as redes sociais pensando que as pessoas não iam conseguir se comunicar. Então, o que aconteceu? Via mensagem SMS e Bluetooth, tinha um aplicativo que eles conseguiam se comunicar via Bluetooth. Como que funciona? É uma rede paralela. Mandava mensagem para um celular. Se esse celular tinha Bluetooth conectado, ele mandava para vários outros. Esses vários outros mandavam para outros. Então, todos os jovens conseguiram se organizar, fizeram a convocação e foram para as ruas do Nepal. E aí acabou com a derrubada do governo. No Marrocos está acontecendo a mesma coisa agora. A corrupção está causando, né, indignação popular. Aqui no Brasil, a gente acabou de ver o pessoal, sabe, quintuplicar o fundão eleitoral. E a geração Z está assistindo dancinho e lá defendendo o Oruan, né?
está lá defendendo o Oruan, está lá defendendo, tá mais preocupado com a vida da Virgínia, né? A geração Z aqui está lá fazendo dancinha no TikTok, né? Então, para quem acredita que vai rolar um Nepal aqui no Brasil, esquece, né? Estão muito ocupados fazendo dancinha no TikTok, tá bom? Vamos lá, pessoal. Moraes vai prender o Eduardo Bolsonaro? É uma análise aqui do André Marsiglia que eu queria que vocês analisassem. Dá uma olhada. Quem fez esse pedido? A PGR? Não. Quem fez esse pedido foram os parlamentares. Claro, sempre ele, Lindeberg Farias, do PT, e a Talíria Peroni, do PSOL. Nesse caso, eles pedem não só prisão preventiva, como eles pedem também que haja, e aí é que tá, porque eles sabem que a prisão preventiva não vai adiantar nada, porque os Estados Unidos jamais extraditarão o Eduardo Bolsonaro. Mas eles pedem também bloqueio dos pagamentos do Congresso e de outros pagamentos mais que são feitos ou que possam ser feitos a Eduardo Bolsonaro. Pedem também, além da prisão que eu mencionei, que o STF imponha que o Congresso urgentemente aprecie o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, um dos pedidos, além de tudo, é para que o STF faça uma interferência indevida no timing que o próprio Congresso acha que tem que dar às suas pautas. O que o Moraes deveria fazer? Deveria pegar e responder isso. Vocês não têm legitimidade jurídica, procurem o que fazer. Devolver para eles e decidir assim. O que faz o Moraes? Manda para a PGR se manifestar em 5 dias sobre esse pedido. Bom, a PGR, se tivesse brio, devia chegar e falar assim, olha, aqui ninguém faz meu trabalho. Quem faz meu trabalho sou eu mesmo, que esses deputados procurem o que fazer. Mas, como a gente tem uma PGR submissa, é muito possível que o Moraes tenha gostado desse pedido, tenha achado pertinente esse pedido, mande para a PGR e cante a bola para a PGR devolver, dizendo o pedido é pertinente, ou é assino embaixo, ou faço minhas as palavras desses parlamentares, devolva isso para o Moraes e o Moraes decida contra o Eduardo Bolsonaro. Não duvido que isso aconteça. E qual seria a utilidade disso se, como a gente falou, é impossível, é absolutamente inconcebível que haja algum tipo de extradição do Eduardo Bolsonaro? Bom, se houver, claro, algum tipo de bloqueio a valores, a movimentos, a recebimentos do Eduardo Bolsonaro, a tentativa do Moraes sempre foi e tem sido e será de desidratar financeiramente o Eduardo Bolsonaro lá. Ou talvez ele possa ter essa mira que é impor mesmo que o Congresso vote logo a cassação do mandato do Eduardo. Se isso ocorrer, tudo der certo de acordo com o que o Moraes deseja que dê, isso pode enfraquecer o Eduardo Bolsonaro e até abrir um caminho para inviabilizar no ano que vem uma candidatura do Eduardo Bolsonaro. Eu já venho falando isso há muito tempo, né? Assim, que eles vão trabalhar pela inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro é inquestionável. Agora, foi interessante o seguinte, o deputado José Medeiros, ele já jogou a real aqui, né? Ele está com o Eduardo Bolsonaro e muitos deputados já estão nesse alinhamento. Houve um racha completo ali, né? Deputados mais ao centro defendem que o Tarcísio seja o candidato, né? Outros deputados mais à direita defendem Eduardo Bolsonaro como candidato, mesmo que sabendo que o sistema vai arrancá-lo fora, eles preferem que o sistema o arranque fora. Agora, a grande questão é que precisam encarar a realidade. O Bolsonaro já é um senhor de 70 anos, com a idade avançada e a saúde debilitada. Isso aí é inquestionável. E a presidência da República é algo que desgasta como, sabe, é algo que destrói a pessoa. Se você pegar o Bolsonaro de 2018 e pegar o Bolsonaro de 2022, o homem envelheceu 20 anos. A saúde do cara foi embora 20 anos. Isso porque você tenta bater de frente com o sistema, sua saúde vai ser debilitada. Dá uma olhada só o que o José Medeiros falou aqui, né? Eu prefiro perder com o Bolsonaro do que ganhar com o Alexandre de Moraes. É isso, ponto. As pessoas ficam assim, olha, Bolsonaro tem que escolher logo um candidato e definir e tal, e não pode ser da família Bolsonaro. Eu digo o seguinte, Bolsonaro tem que ser ou candidato, ou então escolher o Eduardo, o Carlos, ou alguém da família ali, e explico por quê. Porque não é que esse ou aquele candidato não seja bom. É que o problema é que o candidato que o sistema quer não é o Lula. E o sistema também não quer Bolsonaro ou qualquer um que represente ele. Quer alguém que eles possam... que não se oponha às traquinagens que eles estão fazendo, né?
Então fica querendo construir no imaginário que está tudo certo e que o fato do Medeiros ir na Europa, ou do Eduardo ir nos Estados Unidos, ou que outros deputados denunciem isso, é simplesmente uma conversa de extremismo. Não, o que a gente está sendo contra é que rasguem a Constituição e nem conviver com, por exemplo, a aprovação desse Frankenstein aí chamado dosimetria. Nós teremos anistia ampla e geral. Por quê? Porque as pessoas não cometeram crimes. Essa é a grande verdade. O crime mais grave ali foi quebrar a janela. Essa conversa toda de, olha, os extremos. Não é extremo. A única coisa extrema que nós temos aqui é a extrema ação do ministro Alexandre, que tem interferido no processo eleitoral. Agora, acabo de saber que ele está forçando as big techs a informar os dados de quem criticou o ministro Dino. Falei, pô, e o que estamos falando de Michele, e o que falam de Bolsonaro, e o que falam de tantas outras pessoas? Numa democracia, as pessoas podem criticar. Então, esse é o regime que nós estamos vivendo. Eu só quero dizer, para parte do Centrão, ou para todo o Centrão, hoje é Jair, mas amanhã serão vocês. Então pensem antes de votar nessa porcaria dessa história de dosimetria. O nosso principal líder, sem poder falar, e isso não tem nada a ver com possíveis crimes que tivesse cometido, isso tem a ver com a questão do controle de poder para que se alige o líder maior da direita de poder interferir, de competir, né, e também ajudar outros competidores na eleição de 2026. Eles têm um medo muito grande de que a direita possa fazer um maior número de senadores. A gente está levando essas coisas todas para o mundo para que a gente possa ter uma instância de recurso, porque aqui nós não temos mais a quem recorrer, né? Pois é, né? Foi aí a opinião do José Medeiros. Lembrando que o José Medeiros, né, inclusive, está fazendo denúncias lá na Europa sobre a atuação da Suprema Corte aqui no Brasil. Agora, olha só, o Paulo Figueiredo também foi republicado aqui pelo Luiz Barsi, falando justamente sobre o interesse do Eduardo Bolsonaro em ser, né, o presidente da República. Dá uma olhada no que ele falou aqui. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. Bolsonaro tem 70 anos de idade com a condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? O antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro. É pouco tempo de sono. É sempre, não o Lula que está encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, é uma mentira da mídia para derrubar. Você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno global. O Bolsonaro é muito autêntico, mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento antissistema. Ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns. Vamos lá, pessoal. O que o Paulo Figueiredo falou tem muita pertinência aqui, tá? O que eu tô vendo nos bastidores aqui, ó? O A, B, C. O que é o ABC? A direita hoje tem que trabalhar com o plano ABC, tá? Para poder entender como que a situação tá se desenhando. Por quê? Porque também não dá para você tampar o sol com a peneira e pensar que o mundo é um mundo dos sonhos, o mundo do algodão doce, né? Até o vendedor de algodão doce foi preso, pessoal. Então, não vai nessa, não confia que aqui é brincadeira, não. Aqui a gente está falando com homens e mulheres que a maioria aí já passou dos seus 40 anos. A maior parte do meu público está acima dos 40 anos aí, precisa abrir, né, a cuca um pouquinho para entender a realidade. Plano A se chama Jair Bolsonaro, né? É o JB. Só que o plano A, ele tem várias fragilidades, é o plano que todo mundo queria, né, do público conservador, só que ele tem várias fragilidades. Dentre as fragilidades está o estado de saúde do Bolsonaro, que não é bom, e a perseguição porque o Bolsonaro está preso e inelegível. Então,
tem que ter a reversão. O plano A tem muita chance de não se concretizar, porque o sistema não vai deixar. E mesmo que o sistema deixe, né, até 2026, a questão da saúde do Bolsonaro, que está com câncer de pele, que está numa situação mais debilitada, ainda vai ter que ver, né, se ela vai estar apta, né, a permitir que ele concorra. Então, o plano A é um plano preferível, né, por todos os apoiadores do Bolsonaro, porém, né, é o plano que tem hoje a maior possibilidade de ser barrado pelo sistema ou pela própria natureza, que é a saúde do Bolsonaro. Eu sei que dói falar isso, dói para você que é apoiador de Bolsonaro, mas é real, tá? Eu não tô aqui eu vou falar tudo que eles querem ouvir só para ganhar agrado. Não sou assim, vocês sabem muito bem disso. Plano B é Eduardo Bolsonaro. É o que o Paulo Figueiredo está defendendo aqui. Plano tem 50%, né, de chance de dar certo, tá? Mais chance do que o plano A. Por que mais chance do que o plano A? Porque o Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil, tá? Eles estão articulando e trabalhando agora para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Eles viram que esse plano B tá ganhando força, está ganhando adeptos, muita gente apoiando a candidatura do Eduardo Bolsonaro a presidente da República, e a chance de se tornar inelegível do Eduardo Bolsonaro é grande. Porém, né, também tem aqui o fator Donald Trump, o fator Estados Unidos e o fator pressão internacional. Já deixaram um inelegível, agora vão deixar o outro inelegível também, escancara, né, o modelo Venezuela do Brasil. E aí, vamos dizer que ele fique inelegível e que não dê, né, possibilidade do Eduardo Bolsonaro concorrer. Né? Já escancara a falha gigantesca do sistema. Plano C já é um plano de contenção que seria um candidato que o sistema tolera com uma candidata, né, que tem, né, o timbre Bolsonaro. Então seria Tarcísio e Michele Bolsonaro. Esse é o último dos planos, tá? Esse é o último dos planos. Esse é o plano, né, que mais tem possibilidade. É o plano que o Bolsonaro apostou, tá? O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, acabou de anunciar, segundo matérias jornalísticas, o plano C, que é o plano TM, Tarcísio e Michele. E aí, na opinião de vocês, tá? Qual dos três planos? Eu expliquei para vocês. Plano A não é o que você quer, tá? Não estou te perguntando qual plano você quer. Eu estou te perguntando qual você acha que vai ser o plano efetivo. Plano 1, ou seja, Bolsonaro, plano A, Bolsonaro vai conseguir se reeleger, vai conseguir reverter. O plano B, não, o Eduardo vai ficar e eles não vão tornar inelegível. Ou o plano C, eu, particularmente, eu sei que vocês vão odiar a minha resposta, mas acho que o plano que vai dar certo aqui é o plano C. O Bolsonaro tem uma visão muito grande e ele já viu que é o plano C, que é Tarcísio, e o nome Bolsonaro entra na vice para não ser apagado do sistema, tá? E aí você me diz se você concorda ou não concorda, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui do Deltan Dallagnol, tá? Eu gostei da postura dele. Ele estava lá com aquele professor de história. O professor de história é de esquerda, todos, né? O Vila, né, foi entrevistar o Deltan Dallagnol, lá na Jovem Pan. E aí, né, o Deltan Dallagnol foi perguntado sobre a possível condenação do Jair Bolsonaro e se isso é justo ou não é justo. Escuta a resposta dele, jurídica, impecável, bem articulada. Você acha que as provas existentes não dão, numa linguagem mais primária, mais vulgar, as provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam, não são suficientemente robustas para condená-lo. Portanto, ele não deverá ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó.
cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. Ou seja, só quando a pessoa executa violência ou grave ameaça, só nesse caso a pessoa está executando aqueles crimes. Veja a redação. A redação... Isso. Não, eu estou tranquilo com a redação. Eu li 10 mil vezes a redação. Não, mas a redação... é mediante violência ou grave ameaça. Ela exige isso. E você só vai ter alguém executando esses crimes, e eu estou falando de direito penal. Isso é indiscutível, isso não é assunto polêmico. Isso é assim. Só vai ter alguém fazendo execução desses crimes quando a violência ou grave ameaça. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei. Se você quer manter um Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis. Ainda bem, né? Não avançou. Ainda bem, não avançou porque não quis agora. Mas ele queria golpe de Estado. Ele é um democrata? Ele é um democrata? Se ele quisesse, ele mudaria os comandantes das Forças Armadas. Ele decidiu preservar a democracia e não avançar. Ele preservar o Bolsonaro? Aí é uma decisão dele. Vem cá. Só me responde uma coisa. Dá para uma abelha convencer uma mosca que o mel é melhor do que a bosta? Não, né? Então, é o que o Deltan Dallagnol acabou de tentar fazer agora. A abelha nunca vai convencer a mosca que o mel é melhor do que a merda. E aí, você vê que os caras não têm qualquer argumento jurídico. Ele está debatendo com um procurador. O procurador foi claro e falou, não, eu quero que você preste atenção numa coisa. O Bolsonaro, e assim, é tão ridículo esse discurso do golpe Tabajara, que o Bolsonaro, só para vocês terem uma noção, tá? E aqui eu estou fazendo análise jurídica, né? Eu não preciso puxar saco do Bolsonaro, vocês sabem disso, tá? O Bolsonaro, ele tinha o poder de nomear todos os generais e comandantes que ele quisesse, todos. Ele optou, ele preferiu entregar todos os generais e comandantes na mão do Lula. Do Lula, sim. Ainda durante a transição, o Bolsonaro entregou todos os generais que o Lula pediu. No 8 de janeiro, quem era o presidente era o Lula. O Lula que era o presidente. Quem poderia ter feito o plano de contenção do 8 de janeiro era o Lula, tá? Era o ministro Flávio Dino como ministro da Justiça e o Lula, tá? Era o G. Dias como ministro do GSI. E o ministro do GSI, ele estava lá dando aguinha para os manifestantes, tinha gente lá, repórter já esperando, e aí agora a culpa é do Bolsonaro, né? Então não tem o menor sentido. E aí você falar para um petista que é assim é o mesmo que convencer uma mosca que merda é ruim para ela seguir o exemplo da abelha e ir atrás do mel, né? Ou seja, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido para eles, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês. Próximo editorial a gente vai falar do Hugo Mota, tá? A gente vai falar de bastante coisa que a gente separou para vocês aqui, né? Decisão do Paulo Gonet, do Milei, deputado cassado, enfim, tem muita coisa para a gente debater aqui com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.